Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso tema será sobre aviação e perfumes. Mais especificamente, gente, nós vamos falar sobre a jornada de trabalho dos tripulantes comerciais, quer dizer, os pilotos e comissários de bordo, na década de 80 e 90, me baseando na empresa onde eu trabalhava. Então, qual era o estilo de trabalho, né? Qual era a jornada de trabalho dos tripulantes comerciais? E no final do vídeo eu vou destacar os perfumes que eram esquecidos a bordo das aeronaves. Os passageiros esqueciam os perfumes e depois nós adotávamos procedimentos né, para entrega desses perfumes. Vamos começar então falando da jornada de trabalho. Destacando que foi na época de 80 e 90. É bem diferente do que acontece hoje em dia. Hoje em dia é uma outra jornada de trabalho. Bom, gente, começando com o Boeing 737. O Boeing 737, os tripulantes que trabalhavam nesse avião, eles cumpriam uma jornada diária, 7, 8 horas diária, iam para o hotel. No dia seguinte, cumpriam de novo 6, 7, 8 horas no máximo. Depois, o Boeing 767. O Boeing 767 ele era o esquema um pouquinho mais apertado. Ele era um voo que tinha, por exemplo, voava para países estrangeiros, voava para Estados Unidos, voava para Lisboa e para o México. Só que o esquema dele para a tripulação era um pouco mais apertado. Então, por exemplo, o pessoal saía aqui na segunda-feira à noite do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ia até, por exemplo, o México, ficava lá, chegava lá terça-feira de manhã, ficava terça-feira e quarta-feira já retornava para cá, chegando aqui quinta-feira. E esses voos praticamente eram diários, né? Então sempre ia ter voos para cumprir, para abastecer para distribuir, né, a tripulação. Depois, gente, tem os voos operados pelo DC-10, pelo MD-11, pelo Boeing 747, que são considerados aviões maiores. E quem trabalhava neles era o pessoal mais antigo, que tinha 15 a 20 anos de casa, né? Então, esses tinham maiores privilégios. Por exemplo, então era MD-11, DC-10 e Jumbo 747. O tripulante que saía daqui segunda-feira à noite do Galeão ou de São Paulo, Guarulhos, para, por exemplo, Nova York. Então ele saía daqui segunda-feira à noite, chegava lá terça-feira de manhã, ficava terça-feira o dia inteiro, quarta-feira o dia inteiro, aí quinta-feira à noite é que ele ia retornar para cá. Quinta-feira à noite retornava e sexta-feira chegava aqui. Depois os tripulantes ficavam a sexta-feira toda aqui na base, né? Ou Rio ou São Paulo. Todo sábado, todo domingo, depois só na segunda-feira de novo ia nesse mesmo voo. Então era um ciclo, né? Uma jornada. Então uma jornada era composta por dois voos, né? Então dois voos compunham uma jornada. E o tripulante não podia fazer mais que 4 jornadas por mês. Então, total 8 voos. Então, era uma jornada privilegiada, né? Isso exatamente por quê? Para não desgastar o corpo, né? Porque devido ao ar seco, ao fuso horário, o corpo do tripulante, do aeronauta, era muito, né, abatido. Então, para evitar, para amenizar esse problema, então, realmente, criou-se essa jornada mais flexibilizada, uma jornada melhor. Um outro exemplo, para o país Europa. Um tripulante do MD-11, que é um tipo de avião, né, saía daqui terça-feira à noite, chegava em Paris, por exemplo, quarta-feira de manhã. Então ele ficava quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira o dia inteiro, aí sexta-feira à noite ele embarcava de volta para o Rio ou para São Paulo, depende da base dele, né? E depois
ficava aqui, chegava aqui sábado, ficava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda o dia inteiro e terça e segunda à noite embarcava de novo para Paris. Agora eu gostaria de falar, gente, de um caso especial que acontecia com os voos da África. Os voos da África, devido à menor duração, eles geralmente tinham 7 horas de voo do Rio para lá. E geralmente saíam do Rio, não saíam de São Paulo. Então, do Rio para Lagos, que era Nigéria, nós falamos Lagos, né? Lagos na Nigéria, eles falam Lagos. Ou então, para Abidjan, na Costa do Marfim, duram 7 horas. Então, o avião saía do Rio de Janeiro às 9 horas da noite, com a duração de 7 horas de voo, né? Ia chegar lá 4 horas da manhã, da madrugada. Só que quando, no caso, 4 horas da madrugada, seria aqui no Brasil, né? A hora do Brasil, de 7 horas, contando 7 horas. Só que lá tem 4 horas a mais. Então lá é 8 horas da manhã. Então o tripulante que chegava nesse voo, então ele não saía do avião, ou então saía para uma salinha que tinha lá no terminal dos aeroportos, ou em Lagos, ou então em Abidjan. Então eles ficavam lá aguardando 3 horas, não iam para o hotel. Eles aguardavam 3 horas lá, ou dentro do avião, ou na salinha do aeroporto, até da hora do retorno do voo para o Rio de Janeiro. Então, no caso era 8 horas da manhã, o voo saía hora local de lá, 11 horas. E aí o voo de retorno durava mais, durava 8 horas. Por quê? Por causa da rotação da Terra. O voo de ida dura 7 horas em média, né? E o voo da volta dura 8 horas em média, devido ao processo de rotação da Terra. Então, mesmo assim, saindo de lá, no caso, hora local, 11 horas hora local, contando 7 horas, tirando o fuso horário, chegaria aqui no Brasil, segunda-feira, às 15 horas, né? Então, o tripulante podia até ter outra atividade, né? Ele sai domingo à noite e chega aqui segunda-feira às 15 horas, já fez um ciclo, né? Já fez uma jornada, um voo de ida e um voo de volta. Ele só pode fazer 4 jornadas por mês, quer dizer, 4 ciclos por mês. Então, quando ele chega aqui, ele foi no domingo, retornou na segunda-feira à tarde, chega aqui 15 horas. Então, ele só vai ter que voltar de novo a trabalhar no outro domingo, domingo às 21 horas, né, para fazer o segundo ciclo, porque durante o mês não pode ter mais que 4 ciclos. Então é um voo um ciclo por semana, né, no caso do voo da África, e 4 ciclos por mês. E cada ciclo é um voo de ida e volta, certo? Então, gente, a pessoa podia ter outra atividade, poder chegar aqui segunda-feira, teria segunda-feira livre, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só iria retornar para lá no domingo novamente, certo? Então é muito curioso essa parte da jornada de trabalho, exatamente para não forçar, né, e não prejudicar a saúde do tripulante. Leigos também, saía, por exemplo, vou sair de sábado às 22 horas, né? Chegava lá 5 horas da manhã, hora do Brasil, só que lá já era 9 horas da manhã. Depois retornava meio-dia para cá. Chegando aqui, né, para mais ou menos umas 4 horas da tarde, devido ao fuso horário. Então, na segunda-feira, saía no domingo e chegava na segunda-feira. Caso fosse no outro dia, saía sábado, né? Se fosse sábado, chegava no domingo, era até melhor, porque ficava toda a semana livre. Eu creio, se não me engano, que o voo de Lagos, era sair de sábado, chegava no domingo. E todos eles operados com DC-10. Os voos da África eram operados com a aeronave chamada DC-10. Um avião bem largo e bem grande. Bom, gente, após falar da jornada de trabalho, vamos falar agora dos objetos perdidos a bordo das aeronaves. Como que funcionava, né? Então, muitos passageiros, gente, no final do voo, eles deixavam, né, esqueciam objetos no avião,
e principalmente perfumes, caixinha de perfume, ou então frasco de perfume. Então, a tripulação adotava procedimentos como o local que foi encontrado, a poltrona, o corredor, a classe, né, primeira classe, executiva ou econômica, o local, né, do avião que foi achado, né, o número do assento, fazia um relatório e levava para o setor de achados e perdidos local, da cidade de destino ali, cidade que o avião estava parado. Então, gente, muitos perfumes eram achados nessas situações, né? E nós tivemos algumas experiências, eu vou passar para vocês, primeiro, os perfumes femininos mais encontrados a bordo dos DC-10, principalmente do avião chamado DC-10. Então, gente, o primeiro, um dos mais encontrados é o perfume chamado Lulu, da marca francesa Cacharel, perfume feminino, né? Um muito encontrado também, uns frascos muito encontrados, é o chamado Giorgio, da marca americana Giorgio Beverly Hills. Um outro também muito frequentemente encontrado é o chamado Paloma Picasso, da marca francesa, hoje é chamada L'Oréal. E um outro encontrado com menos frequência chamado Dune, da marca francesa Dior. E entre os perfumes masculinos, nós temos o grande campeão da marca americana, Polo, da marca Ralph Lauren, Polo Verde. Depois, em segundo lugar, frascos do Azarro eram encontrados, muitos frascos do Azarro Pour Homme, perfume francês. Um outro também muito encontrado chamado Bulgari, na década de 80 e 90, hein? Bulgari Pour Homme, da marca italiana, Bulgari. E um também que foi muito encontrado é chamado Boucheron Pour Homme, da marca francesa. Pessoal, espero que tenham gostado do tema, né? Que tenha servido para trazer informações a vocês. E dê um like aí se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal para incentivar, né? Colocando o sininho de notificações. Ajude a divulgar o canal, né? E espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.